3 de novembro de 2024. Hospital Presbyterian, Nova York. Richard Castellano estava morrendo. Aos 66 anos, CEO aposentado da Castellano Financial, um dos homens mais ricos de Manhattan, estava deitado em leito de hospital com monitores apitando suavemente ao seu redor. Insuficiência cardíaca progressiva. Os médicos haviam dado semanas, talvez dias. Mas Richard não estava sozinho. Ao seu lado, segurando sua mão, estava um homem de 37 anos com olhos azuis cristalinos idênticos aos seus. Daniel Castellano, o filho que ele abandonou com 5 dias de vida e reencontrou apenas 5 anos atrás. Pai, Daniel disse calmamente, quer que eu leia mais? Nas últimas semanas, Daniel tinha lido para Richard. Livros, artigos, cartas antigas. Mas hoje, Richard balançou a cabeça. Não, ele sussurrou, voz fraca. Hoje, quero que você ouça. Ouça o quê? Minha história. A verdade completa. Richard apertou a mão de Daniel. Você conhece partes, mas não tudo. E antes de eu ir, você precisa saber tudo. Daniel pegou seu telefone. Posso gravar, para não esquecer nada? Richard acenou. E enquanto o sol de novembro entrava pela janela do hospital, Richard Castellano começou a contar a história completa de sua vida. Os triunfos, os fracassos, as escolhas que o definiram e o filho que o salvou. Esta é aquela história. Eu nasci em 1958, Richard começou. Mas minha história realmente começa com meu pai, Giuseppe Castellano. Giuseppe chegou à América em 1952, fugindo da pobreza pós-guerra na Sicília. Tinha 19 anos, nenhuma educação formal e mal falava inglês. Mas tinha algo mais valioso: determinação inabalável. Ele trabalhou como lavador de pratos no Little Italy por 7 anos. Richard continuou. Economizou cada centavo. Nunca comprou nada que não fosse absolutamente necessário. E em 1959, um ano depois que eu nasci, ele finalmente tinha dinheiro suficiente para abrir seu próprio restaurante. Castellanos Trattoria. Pequeno, apenas 12 mesas, em esquina obscura da Mulberry Street. Mas a comida era autêntica, os preços eram justos e Giuseppe trabalhava 18 horas por dia para fazer funcionar. Minha primeira memória, Richard disse, olhos distantes, é de estar debaixo da mesa no restaurante aos 4 anos, enquanto meu pai atendia clientes. Minha mãe, Maria, cozinhava na cozinha. Eu ficava lá desenhando em guardanapos usados, ouvindo fragmentos de conversas em italiano e inglês quebrado. A infância de Richard foi definida por 3 coisas: trabalho constante, expectativas altíssimas e o mantra repetido incansavelmente por Giuseppe. Non essere come me, Giuseppe dizia. Não seja como eu. Você vai ter educação, vai trabalhar com a mente, não com as mãos. Vai ser rico de verdade, não apenas sobrevivente. Era amor expresso como pressão. Eu tinha 7 anos quando percebi que não era normal, Richard disse. Outras crianças brincavam depois da escola. Eu ia para o restaurante e fazia lição de casa em mesa de canto, enquanto meu pai gritava ordens em italiano para os cozinheiros. Não havia férias, não havia diversão. Havia apenas trabalho, escola e o peso esmagador de expectativas. Quando tirei meu primeiro B em matemática, aos 9 anos, Richard pausou, voz ficando mais densa. Meu pai não me bateu. Ele fez algo pior. Ele ficou em silêncio por 3 dias. Não falou comigo, como se eu não existisse. Aos 10 anos, Richard entendeu a lição. Sucesso trazia amor, falha trazia invisibilidade. Então, parei de falhar, Richard disse simplesmente. Richard se tornou obcecado por perfeição. Ele acordava às 5 da manhã para estudar antes da escola. Ficava acordado até meia-noite fazendo trabalhos extras. Quando outros garotos jogavam beisebol, Richard memorizava tabelas de multiplicação. Aos 12 anos eu já estava fazendo cálculo, ele disse. Aos 14 estudava economia universitária por conta própria na biblioteca pública. Mas não era apenas habilidade acadêmica. Richard tinha algo mais, uma compreensão intuitiva de como o dinheiro funcionava. Comecei a notar padrões, ele explicou.
No restaurante, via quais pratos vendiam mais, quais ingredientes custavam menos, quando os preços flutuavam. Sugeri mudanças ao meu pai, pequenas otimizações de menu, ajustes de preço. Giuseppe, cético inicialmente, implementou algumas sugestões. Os lucros aumentaram 15% no primeiro trimestre. Foi a primeira vez, Richard disse, voz quebrando ligeiramente, que meu pai me olhou com algo além de expectativa. Era orgulho. Aquele sentimento de ser visto, reconhecido, valorizado, se tornou droga para Richard. Em 1976, aos 18 anos, Richard recebeu bolsa integral para a Columbia University. Meu pai chorou quando abri a carta de aceitação, Richard lembrou. Primeira e única vez que vi lágrimas nos olhos dele. Ele disse, "Celai fata, você conseguiu. Você quebrou a maldição da pobreza." Mas Columbia foi choque cultural brutal. Eu vinha do Little Italy, onde sucesso era ter restaurante próprio, Richard explicou. Meus colegas de classe eram filhos de banqueiros, advogados, CEOs. Eles tinham carros, férias na Europa, conexões. Richard tinha apenas mochila com livros usados e fome voraz por provar que pertencia àquele mundo. Trabalhei mais que todos, ele disse. Enquanto eles iam para festas em fraternidades, eu estava na biblioteca. Enquanto dormiam até tarde nos fins de semana, eu fazia estágios não remunerados em firmas financeiras. Funcionou. Richard se formou summa cum laude em 1980, com dupla especialização em economia e matemática. Foi recrutado por 6 empresas de elite de Wall Street. Escolheu Goldman Sachs. Não porque pagava mais, Richard disse, mas porque era onde Giuseppe Castellano, lavador de pratos da Sicília, nunca poderia ter imaginado seu filho trabalhando. Os primeiros anos em Goldman foram guerra, Richard disse, olhos fechados lembrando. 100 horas por semana, dormindo debaixo da mesa, vivendo de café e ambição. Mas Richard prosperou em ambiente de alta pressão. Descobri que tinha talento para ler mercados, ele explicou. Não apenas dados, mas psicologia, medo, ganância, timing. Podia prever movimentos antes que acontecessem. Aos 23 anos, Richard fez sua primeira grande jogada. Apostou contra mercado quando todos compravam. Quando tudo colapsou semanas depois, Goldman lucrou $40 milhões e Richard foi promovido. Comecei a ganhar dinheiro real, ele disse. Não apenas salário, mas bônus de 6 dígitos. Comprei apartamento em Manhattan, roupas de grife, carro importado. Mas o verdadeiro prêmio veio em 1984. Conheci Isabella Moretti em uma gala de caridade, Richard disse, voz suavizando. Ela tinha 24 anos, cabelo negro, olhos escuros, presença que parava salas inteiras. Isabella era tudo o que Richard não era. Velha riqueza, educação europeia, família com árvore genealógica remontando à renascença italiana. Ela representava acesso a um mundo que eu estava sempre olhando de fora, Richard admitiu. Clubes privados, conexões políticas, o tipo de poder que dinheiro sozinho não pode comprar. Começaram a namorar. Giuseppe adorava Isabella, Richard lembrou. Finalmente, dizia ele, eu estava me casando dentro da cultura, italiana de verdade, não americana italiana como nós. Noivaram em 1986. Casamento estava marcado para junho de 1987. Tudo era perfeito. E então, Richard conheceu Sarah Mitchell. Foi em conferência financeira em Boston, Richard disse, voz baixa. Março de 1987. Eu estava lá representando Goldman, fazendo networking, construindo conexões. Sarah Mitchell trabalhava como coordenadora de eventos júnior para o hotel cedindo a conferência. Ela tinha 26 anos, Richard descreveu. Loira, sorriso doce, completamente diferente de Isabella. Onde Isabella era sofisticação e poder, Sarah era gentileza, calor genuíno. Conversaram durante coffee break.
Sarah mencionou que estava estudando administração à noite enquanto trabalhava. Sonhava em ter negócio próprio algum dia, talvez café pequeno ou livraria. Era refrescante, Richard disse. Isabela só falava de política, investimentos, estratégia social. Sarah falava de livros, sonhos simples, como fazer o mundo um pouco melhor. Encontraram-se para jantar depois da conferência. Eu disse a mim mesmo que era apenas conversa, Richard pausou. Mas eu sabia que estava cruzando linha. Uma coisa levou a outra. Dormimos juntos naquela noite, Richard admitiu. Primeira e única vez. De manhã eu peguei meu voo de volta para Nova York, prometi ligar e nunca liguei. 3 semanas depois, Sarah ligou para ele. Estava grávida. Lembro exatamente onde estava quando ela me contou, Richard disse, olhos fechados. Escritório no 40º andar de Goldman, olhando para Manhattan estendida abaixo de mim. E senti pânico puro. Richard tinha 28 anos, 3 meses do casamento com Isabela, carreira meteórica, vida perfeita planejada meticulosamente. E agora, secretária de hotel que ele mal conhecia, estava grávida de seu filho. Ofereci dinheiro primeiro, Richard admitiu, voz carregada de vergonha, para um aborto. Sarah recusou, disse que queria o bebê, com ou sem mim. Richard ficou paralisado por semanas. Não disse nada a Isabela, não disse nada a Sarah, apenas congelou. E então Isabela descobriu, Richard disse. Não sei como. Talvez Sarah tentou me ligar no trabalho uma vez a mais. Talvez alguém viu nós juntos em Boston, mas Isabela sabia. A confrontação foi gelada, calculada. Ela não gritou, Richard lembrou. Isso teria sido mais fácil. Em vez disso, ela se sentou, pernas cruzadas elegantemente, e apresentou equação lógica. A equação era simples: Sarah e o bebê ou Isabela e o futuro. Ela deixou claro, Richard continuou. Se eu escolhesse Sarah, não apenas perdia a Isabela, perdia acesso à família Moretti, perdia conexões políticas que estavam prestes a me tornar sócio mais jovem em Goldman, perdia tudo o que eu havia construído. E se escolhesse Isabela? Precisava cortar Sarah completamente, sem visitas, sem envolvimento, apenas um pagamento único e desaparecimento permanente. Richard teve 48 horas para decidir. Não dormi, ele disse. Fiquei acordado pensando em Giuseppe, em como ele trabalhou 18 horas para me dar chance de escapar da pobreza, em como eu estava prestes a me tornar sócio em Goldman aos 28 anos, em tudo que sacrifiquei para chegar ali. E pensou em Sarah, mulher que mal conhecia, gravidez que era acidente, bebê que nem mesmo existia ainda. A matemática era brutal, mas clara. Escolhi minha carreira, Richard disse simplesmente. Escolhi poder em vez de responsabilidade. Escolhi a vida que eu criei em vez da vida que eu criei. 15 de agosto de 1987. Hospital Mount Sinai, Nova York. Sarah deu à luz às 3h47 da manhã. Um menino, 3,4 quilos, saudável. Fui visitá-la uma vez, Richard disse, 5 dias depois do nascimento, dia que assinei os papéis. A memória era clara, dolorosamente detalhada. Sarah estava sentada na cama do hospital, segurando o bebê, Daniel, contra o peito. Ela parecia exausta, mas havia determinação em seus olhos. "Você vai ficar?" ela perguntou quando Richard entrou. "Não posso", Richard disse. Não vou. Não posso." Como se forças externas estivessem fazendo escolha por ele. Trouxe os papéis. Ele continuou colocando pasta de documentos na mesa ao lado da cama. Renúncia de direitos paternais. E um cheque. $500 mil. Deve ser suficiente para... Para quê? Sarah interrompeu. Para compensar a ausência de pai?
Para me fazer sentir melhor sobre criar nosso filho sozinha? Para dar a vocês vida decente, Richard disse, voz dura. Para que você não precise trabalhar, para que ele possa ter educação. Sarah olhou para o bebê em seus braços, olhos azuis abertos, olhando para nada em particular. Ele tem seus olhos, ela disse calmamente. Richard não respondeu. Não podia olhar para o bebê. Se olhasse, poderia mudar de ideia. Preciso de sua assinatura, ele disse apontando para os papéis. Sarah ficou em silêncio por longo momento. Depois, com mão livre, assinou. Vá, ela disse, voz quebrando finalmente. Vá construir seu império. Vá ser grande homem que precisa ser. Mas saiba uma coisa, Richard Castellano. Ela olhou para ele com olhos cheios de lágrimas, mas também fogo. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que abandonou a única coisa que realmente importava. E nenhuma quantidade de dinheiro, nenhum título, nenhum poder vai preencher esse vazio. Richard colocou o cheque na mesa, virou-se e saiu. Nunca olhou para trás. Essa foi a última vez que vi Sarah viva, Richard disse a Daniel décadas depois, lágrimas correndo por seu rosto. E a primeira e última vez que te vi como bebê. Richard e Isabella se casaram em junho de 1987, um mês após Daniel nascer. Foi casamento do ano, Richard lembrou. 400 convidados, catedral, recepção no Plaza Hotel. Os jornais sociais cobriram por semanas. Giuseppe morreu de ataque cardíaco 3 meses depois do casamento. Última coisa que ele me disse, Richard pausou, voz quebrada, foi que estava orgulhoso, que eu tinha feito o que ele nunca pôde, escapado da maldição da pobreza. Se ao menos Giuseppe soubesse o preço. Os anos seguintes foram exatamente o que Richard havia planejado. 1988, me tornei sócio mais jovem em Goldman Sachs. 1990, Isabella deu à luz Alexander. 1992, Victoria nasceu. 1995, deixei Goldman e fundei Castellano Financial com 50 milhões de dólares de capital inicial. Papel de parede perfeito de sucesso. Mas havia rachaduras, Richard admitiu. Isabella e eu nunca fomos apaixonados. Era parceria, aliança estratégica. Criamos filhos juntos, mas dormíamos em quartos separados desde que Victoria nasceu. Alexander cresceu mimado, sem direção. Victoria era manipuladora, calculista como Isabella. Eu trabalhava 100 horas por semana, dizia a mim mesmo que era pelo bem deles, para dar-lhes tudo, mas verdade, ele pausou. Verdade é que trabalho era escape, forma de não olhar para o vazio em casa. 1995 a 2015 foram anos de crescimento explosivo, disse Richard. Castellano Financial começou com 5 funcionários em escritório alugado. Em 20 anos, tínhamos 2.000 funcionários, 40 bilhões de dólares em ativos sob gestão e escritórios em 12 países. Richard se tornou exatamente o que sempre quis, um dos homens mais poderosos de Wall Street. Forbes me colocou na lista de bilionários em 2008, ele disse sem emoção. Patrimônio líquido estimado em 2,3 bilhões de dólares. Giuseppe teria ficado atônito. Mas o sucesso veio com preço. Nunca tirei férias, nunca parei, nunca vivi realmente. Richard olhou para Daniel. Você perguntou uma vez se eu tinha hobbies, amigos, e percebi, não tinha nada além de trabalho. Isabella começou a beber, discretamente primeiro, depois menos discretamente. Ela odiava a vida que criamos, Richard disse. O poder, as conexões, tudo o que ela queria quando jovem se tornou prisão dourada. Alexander se envolveu com drogas aos 16 anos. Cocaína primeiro, depois oxicodona, depois heroína. Mandamos ele para a reabilitação 4 vezes. Nunca funcionou.
E Victoria? Victoria aprendeu a ser exatamente como nós, Richard disse amargamente. Calculista, fria. Ela se casou com um conde italiano em 2010, não por amor, mas por título. Vivia em Milão e me ligava apenas quando precisava de dinheiro. A família perfeita estava desmoronando. Em 2014, Isabela foi diagnosticada com câncer ovariano estágio 4. Agressivo, Richard disse. Os médicos deram 6 meses. Ela lutou por 18. Pela primeira vez em décadas, Richard parou de trabalhar obsessivamente. Fiquei com ela, ele disse, no hospital, em casa durante tratamentos. E conversamos. Realmente conversamos. Pela primeira vez desde... não sei. Desde antes de Sarah. Desde antes de tudo. Uma noite, 3 semanas antes de morrer, Isabela fez confissão. Ela disse que sabia, Richard pausou, sobre Sarah, sobre o bebê. Ela sempre soube onde eles estavam. Daniel se sentou mais ereto. O quê? Isabela tinha investigadores privados, Richard explicou, desde 1987. Ela rastreava Sarah, rastreava você, sabia onde vocês moravam, quando sua mãe ficou doente, quando você entrou para o exército. Por quê? Seguro, Richard disse. Se eu algum dia tentasse me divorciar dela, ela tinha munição. Prova de que eu havia abandonado o filho ilegítimo. Poderia destruir minha reputação. Mas ela nunca usou. Não, porque... Richard respirou fundo. Porque no final, ela não me odiava. Ela apenas estava presa em casamento que nenhum de nós queria, mas nenhum de nós tinha coragem de terminar. Isabela morreu em 3 de março de 2015. Richard ficou destruído de formas que não esperava. Não era luto por amor perdido, ele explicou. Era luto por vida desperdiçada, por 30 anos gastos em parcerias sem paixão, construindo impérios sem propósito. Depois do funeral, Richard fez algo que não fazia em décadas. Procurei Sarah, ele disse. Contratei investigadores. Descobri que ela havia morrido 2 anos antes. Esclerose múltipla. E Daniel? Os investigadores disseram que você estava nas ruas, veterano sem teto, PTSD severo. Richard fechou os olhos. Meu filho estava dormindo em pontes enquanto eu vivia em penthouse e eu não sabia, porque eu nunca me importei em procurar. Depois que Isabela morreu, mergulhei de volta ao trabalho, Richard disse. Mais fundo que nunca. Chegava ao escritório às 6 horas, saía à meia-noite, 7 dias por semana. Era 2016. Richard tinha 58 anos, bilionário, CEO de império financeiro e completamente vazio. Alexander estava em sua 3ª internação em reabilitação, ele disse. Victoria havia parado de falar comigo completamente e eu estava sozinho. Todo dia Richard era levado de carro ao escritório e todo dia passava pela mesma esquina. Havia um mendigo ali, Richard disse calmamente. Todo dia, mesmo lugar, com cartaz de veterano. E todo dia eu olhava pela janela do carro e não via nada além de mais um sem-teto. Por 3 anos. 1000 dias, Richard calculou. 1000 vezes que passei por você e não reconheci meus próprios olhos olhando de volta. 7 de novembro de 2019, quinta-feira. Richard lembrava de cada detalhe daquele dia. Tinha reunião crucial às 8 horas. Aquisição de 500 milhões de dólares que estava negociando há meses. Tudo dependia desta apresentação final. Estava revisando números no carro, Richard disse, absorto em planilhas, e então paramos no sinal, na esquina usual. E pela primeira vez em 3 anos, algo diferente aconteceu. Senhor Castellano? A voz veio de fora do carro, através da janela fechada. Richard olhou para cima. O mendigo estava em pé, não sentado como sempre, em pé, olhando diretamente para o carro, para Richard. Meu motorista ia acelerar, Richard disse, mas eu levantei a mão, parei ele. Algo nos olhos do mendigo, algo familiar. Richard abriu a janela. Como você sabe meu nome? Ele perguntou. Porque
o mendigo disse, voz calma, mas carregada de emoção contida. Eu te vejo todos os dias há 3 anos, passar por mim como se eu fosse invisível. Richard estudou o rosto do homem. Talvez 35 anos, cicatrizes, barba descuidada, mas os olhos... Meu Deus, os olhos. Assim como você fez 32 anos atrás, o mendigo continuou. O mundo parou. Meu nome é Daniel, ele disse. Daniel Castellano. Mas você provavelmente me conhece como o filho que abandonou quando eu tinha 5 dias de vida. Richard cancelou a reunião de 500 milhões de dólares. Disse ao meu motorista para ir embora, Richard lembrou, e caminhei. Pela primeira vez em anos, caminhei pelas ruas de Manhattan como pessoa comum. Ele levou Daniel para café 3 quarteirões da Torre Castellano. Lugar pequeno, discreto. Pedi café e comida, Richard disse. Sanduíche, sopa, torta, tudo que tinha no menu. E observei você devorar como se não comesse há dias, porque Daniel não tinha comido há dias. Quando você terminou de comer, Richard continuou, olhei para você e disse a única coisa que consegui. Conte-me tudo. E Daniel contou. Minhas primeiras memórias são de apartamento pequeno no Queens, Daniel começou, voz medida. Apenas eu e mamãe. Ela trabalhava como secretária durante o dia, estudava administração à noite. Éramos pobres, mas ela fazia funcionar. Sarah nunca falou mal de Richard. Ela apenas dizia que você era homem importante com vida importante, Daniel explicou, e que às vezes adultos fazem escolhas que machucam, mas não são necessariamente más. Vida era estável até Daniel completar 11 anos. Mamãe começou a tropeçar, ele lembrou. Deixava cair coisas, tinha fadiga extrema. Pensamos que era apenas excesso de trabalho, mas era esclerose múltipla, progressiva, agressiva. Em 6 meses, ela não conseguia mais trabalhar, Daniel disse. O dinheiro que você deu, 500 mil dólares, parecia muito quando eu nasci. Mas em 1998, depois de 11 anos de vida modesta, estava acabando. Tentamos conseguir assistência de saúde do governo, mas o processo era interminável, complexo, e mamãe estava piorando rápido. Aos 13 anos, Daniel estava cuidando de Sarah sozinho. Eu a ajudava a se vestir, preparava refeições, fazia compras, ia para a escola, voltava correndo para casa, cuidava dela, fazia lição de casa depois que ela dormia. Eles perderam o apartamento quando Daniel tinha 14 anos. Fomos para abrigo, ele disse. Mamãe odiava cada segundo. Ela que tinha sido tão independente, tão orgulhosa, agora precisava de ajuda para tarefas básicas. E você? Richard perguntou, voz rouca. Eu tentei ser forte, Daniel disse. Tentei ser o homem que ela precisava, mas eu era apenas criança. Criança assustada que estava perdendo a única pessoa que amava. Sarah morreu quando Daniel tinha 15 anos. Foi no abrigo, Daniel disse, olhos distantes. À noite, eu estava dormindo em beliche acima dela. Acordei de manhã e ela não estava respirando. Não havia funeral, não havia dinheiro. Sarah foi cremada. As cinzas foram para um cemitério para indigentes. E eu, Daniel disse, fui para o serviço social, foster care, casa de família que já tinha 4 outras crianças. Aguentei 2 anos. Daniel continuou. 2 anos mudando de casa em casa. Algumas famílias eram ok, outras não eram. Aos 17 anos, Daniel tomou decisão. Entrei para o exército, ele disse. Menti sobre idade, disse que tinha 18. Falsifiquei a assinatura de responsável e me alistei. Por quê? Richard perguntou. Porque era a forma de escapar e porque... Daniel pausou. Porque precisava de propósito. Mamãe havia morrido tentando me dar vida melhor. Eu queria fazer algo que fizesse sentido de tudo. Daniel foi enviado para Fort Benning para treinamento básico. Descobri que era bom nisso, ele disse. Obediência, disciplina, missão clara. Depois de anos de caos, estrutura militar era quase confortável. Ele se especializou em desarmamento de explosivos. Trabalho perigoso, Richard observou.
Sim, mas eu era jovem, imortal, não pensava sobre morte. Daniel serviu 2 turnos no Afeganistão. Primeira vez, 2006-2007. Foi intenso, mas manejável. Perdemos alguns homens, vi coisas ruins, mas ainda acreditava na missão. Segunda vez foi diferente. 2009-2010. Helmand Province, pior ano da guerra. Daniel parou, mãos começando a tremer. Perdemos metade da nossa unidade. IEDs, emboscadas, atiradores. E eu era o cara que deveria encontrar as bombas antes que matassem meus homens. Mas nem sempre encontrava. Houve uma, Daniel disse, voz quase inaudível, que matou 3 dos meus amigos, Rodrigues, Jackson, Chen. Bons homens, famílias. E eu passei por aquela área 30 minutos antes, disse que estava limpo. Culpa do sobrevivente. Voltei para casa em 2011, Daniel disse. Honorável discharge, medalhas, gratidão por meu serviço. E PTSD severo que tornava impossível funcionar no mundo normal. Tentei, Daniel disse. Deus, tentei fazer funcionar. Ele conseguiu emprego em construção. Durou 3 semanas. Barulho de martelos pneumáticos soava como disparos, ele explicou. Entrava em pânico, tinha flashbacks. Terminei escondido em banheiro, tremendo. Tentou trabalhar em armazém. Durou 2 meses. Supervisor gritou comigo uma vez, apenas irritado sobre algo pequeno, e eu snapei, empurrei ele contra a parede. Quase fui preso. Tentou terapia através do VA. Lista de espera de 8 meses, Daniel disse. Quando finalmente consegui consulta, era 15 minutos a cada 3 semanas. Como isso deveria curar anos de trauma? Dinheiro acabou. Sem emprego, sem tratamento, sem rede de apoio. Terminei nas ruas em 2014, Daniel disse. Primeiro em Brooklyn, depois Manhattan. Descobri que esquina específica, sua esquina, tinha bom fluxo de pedestres. Pessoas indo para trabalho às vezes davam moedas. Por 3 anos, Daniel viveu naquela esquina. Acordava às 5 antes da polícia fazer rondas, ele explicou. Guardava meus pertences. Tudo o que possuía cabia em 2 mochilas. Sentava com meu cartaz, esperava. Alguns dias eram bons, $20, $30. Outros eram ruins, $2, $3. E todo dia, Daniel olhou para Richard. Eu via seu carro passar, Lincoln preto, vidros fumê. Mas às vezes, quando a luz estava certa, eu via você lá dentro, lendo, trabalhando, vivendo em um mundo completamente diferente. Por que ficou? Richards perguntou. Por que aquela esquina especificamente? Daniel ficou em silêncio por longo momento. Porque parte idiota de mim esperava, ele finalmente disse. Esperava que um dia você olharia pela janela, me veria e reconheceria algo, qualquer coisa. Lágrimas começaram a cair. Mas você nunca olhou. Em 3 anos, 1000 dias, você nunca olhou. Richard estava chorando também agora. Desculpa, ele sussurrou. Deus, desculpa. Mas ontem, Daniel continuou limpando lágrimas, algo mudou. Havia jovem visitando o sem-teto da área. Trabalhadora social ou estudante, Daniel não tinha certeza. Ela estava fazendo pesquisa, Daniel explicou, perguntando nomes, histórias, e quando chegou minha vez, ela perguntou seu nome completo. Daniel Castellano, ele disse como sempre. A expressão dela mudou. Castellano? Como a Castellano Financial? Meu pai, Daniel disse simplesmente. Ou era, tecnicamente. A jovem ficou chocada, depois furiosa. Ela disse que não era certo que homem com bilhões deixasse seu próprio filho nas ruas, que ela ia fazer algo sobre isso. Daniel a parou, mas ela plantou a semente. Ele disse, fez-me perguntar, por que estava protegendo você? Por que não confrontava você? Então hoje, quando viu o carro, Daniel se levantou pela primeira vez. E você parou, ele disse. Depois de 3 anos, você parou. Ofereci tudo errado,
Richard disse, narrando para Daniel no hospital anos depois. Minha primeira reação foi tentar comprar solução. Ele ofereceu emprego, apartamento, dinheiro. E você recusou, Richard lembrou, completamente. Porque você não entendia, Daniel disse calmamente, mesmo anos depois. Não era sobre dinheiro, nunca foi sobre dinheiro. Era sobre ser visto, reconhecido, valorizado como ser humano, não como problema a ser resolvido com cheque. Quando você começou a sair daquele café, Richard disse, eu entrei em pânico, pensei que tinha te perdido de novo. E pela primeira vez em décadas, realmente me importei. Não sobre aparências, não sobre consequências, sobre você. Richard implorou. Literalmente implorei, ele disse, em café público, bilionário de joelhos, implorando ao filho sem teto para lhe dar uma chance. E finalmente, Daniel parou. Você estabeleceu termos, Richard lembrou. Condições claras. Daniel não queria caridade, queria respeito. Disse que trabalharia por qualquer coisa que recebesse. Daniel explicou. Que provaria meu valor, mas que você precisava me tratar como pessoa, não como projeto de caridade. Richard concordou com tudo. Primeiro passo foi tratamento, Richard disse. Encontrei melhor especialista em PTSD do país, Dr. Sarah Chen. Ela trabalhou contigo intensivamente, 6 dias por semana no início. Também conseguiu para Daniel. Apartamento modesto, que Daniel insistiu em eventualmente pagar, roupas básicas, exames médicos completos e tempo. Tempo para curar. Você não me pressionou, Daniel disse, surpreso ainda. Esperava que exigisse que começasse a trabalhar imediatamente, mas não fez isso. Porque aprendi, disse Richard, que cura não pode ser apressada. E pela primeira vez na vida, tempo não era mais importante que pessoa. Os primeiros 3 meses foram difíceis. Eu tinha pesadelos terríveis, Daniel lembrou. Acordava gritando, quebrei mobília 2 vezes durante episódios. Richard contratou terapeuta de trauma especializado, instalou o sistema de som com ruído branco, removeu todos os gatilhos possíveis. E você vinha, Daniel disse, todo dia às 3 p.m. Não importava o que estava acontecendo no trabalho, você aparecia. Eles conversavam, às vezes sobre coisas profundas, frequentemente sobre trivialidades. Aprendi que você gosta de jazz, Richard disse, que lê vorazmente, que tem opinião forte sobre pizza de Nova York versus Chicago. Pequenos detalhes, mas importantes. Estava conhecendo meu filho pela primeira vez, Richard explicou, não como obrigação ou correção de erro, mas como pessoa que eu genuinamente queria conhecer. 4 meses após o reencontro, Richard decidiu que era a hora. Eu tinha que contar a Alexander e Victoria, ele disse. Não seria justo manter você escondido. A reunião foi tensa. Alexander estava em mais uma reabilitação, Richard lembrou. Então fui visitá-lo lá. Contei sobre você e ele apenas riu. Por que achou engraçado? Daniel perguntou. Disse que finalmente fazia sentido, porque eu sempre fui tão duro com ele, porque estava comparando com o filho perfeito imaginário que abandonei. Não era verdade, mas Alexander estava muito danificado para ver clareza. Victoria foi pior. Ela veio de Milão especialmente, Richard disse. Pensei que mostrasse que se importava, mas veio apenas para garantir que você não ameaçasse sua herança. Victoria exigiu testes de DNA, advogados presentes, documentação de tudo. Ela me tratou como fraude, Daniel disse calmamente, como golpista tentando pegar dinheiro do pai. Os testes confirmaram, claro, Daniel era filho biológico de Richard. Victoria cortou contato completamente depois disso. E Alexander? Daniel perguntou. Morreu 8 meses depois, Richard disse, voz quebrada. Overdose, heroína misturada com fentanil. Encontraram ele no quarto da clínica. Foi Daniel quem segurou Richard quando ele chorava no funeral.
Você acabou sendo o filho que me confortou na morte do outro filho, Richard disse. A ironia, a crueldade disso. Não é crueldade, Daniel disse gentilmente. É apenas vida. Complicada, trágica, mas ainda vida. 6 meses após o reencontro, Daniel começou a trabalhar na Castellano Financial. Não dei posição de poder, Richard explicou. Seria insulto a todos que trabalharam anos para chegar onde estavam. Daniel começou em análise de risco, nível júnior. Eu era mais velho que a maioria dos meus colegas, Daniel lembrou sorrindo. Veterano de 35 anos, sentado ao lado de graduados de 23 anos, mas eu não me importava. Ele trabalhava ferozmente. Você aprendia rápido, Richard disse com orgulho. Matemática, análise e estratégia. Tinha instinto natural para risco. Fazia sentido, dado sua experiência militar. Mas mais que habilidade técnica, Daniel tinha algo raro. Empatia, Richard disse. Você via impacto humano de decisões financeiras. Enquanto outros apenas viam números, você via vidas. Em 1 ano, Daniel foi promovido. Em 2 anos, estava liderando time próprio. E nunca foi sobre nepotismo, Richard disse. Todos sabiam quem você era, mas você provou seu valor independentemente. Foi durante limpeza do apartamento onde Daniel cresceu, vendido depois da morte de Sarah, que encontraram a caixa. Gerenciador de propriedade finalmente limpou unidade de armazenamento. Pertences de mamãe que ficaram guardados. E lá estava. Caixa pequena, rotulada para Daniel. Dentro, fotos, certidão de nascimento e carta. A carta era datada de 2 anos antes de ela morrer, quando ela já estava muito doente. Escrita com mão tremendo, podia ver a dificuldade em cada palavra. Ele leu para Richard. Querido Daniel, se você está lendo isso, então já sou Gone. E espero, com todo o meu coração, que você tenha encontrado seu pai. Preciso que saiba algumas coisas. Primeiro, Richard Castellano não é monstro. Ele é apenas homem que fez escolha difícil. Eu entendo por quê. Talvez não concorde, mas entendo. Ele tinha futuro pela frente. Eu era complicação não planejada. A matemática era clara. Segundo, você foi escolha que fiz com olhos abertos. Quando descobri que estava grávida, poderia ter feito aborto. Richard até ofereceu pagar, mas momento que senti você se mover dentro de mim, soube que faria qualquer coisa para te manter. Terceiro, não me arrependo de nada. Sim, vida foi dura. Sim, lutamos. Mas você, meu filho, foi maior alegria da minha vida. Cada sacrifício valeu a pena. Agora sobre seu pai. Se você o encontrar, quando o encontrar, terá raiva. É natural. Ele te abandonou. Abandonou nós. Essa raiva é válida. Mas também te peço, olhe além da raiva. Veja homem, não apenas o erro. Todos merecem chance de fazer melhor. Até homens que falharam terrivelmente. E se ele realmente tentar, se ele realmente abrir coração, dê chance a ele. Não porque ele merece, mas porque você merece ter pai. E porque perdão, verdadeiro perdão, liberta quem perdoa mais que quem é perdoado. Eu te perdoei, Richard, há muito tempo. Espero que você também possa. Daniel, meu amor, minha luz, seja melhor que nós. Aprenda com nossos erros. Não deixe que a amargura defina você. Viva, ame, perdoe. Para sempre sua, mamãe. Quando Daniel terminou de ler, Richard estava soluçando. Ela te perdoou, Daniel disse calmamente. Mesmo tendo todo o direito de me odiar, ela te perdoou. Eu não mereço, Richard conseguiu dizer entre soluços. Não, Daniel concordou, mas ela deu mesmo assim, porque era quem ela era. Eles ficaram em silêncio por longo tempo. Eu também te perdoo, Daniel disse finalmente.
Não porque você merece, mas porque mamãe estava certa. Perdão liberta quem perdoa. Foi sua ideia, Richard disse. A fundação. 2 anos após o reencontro, Daniel propôs projeto ambicioso. Havia milhares como eu, Daniel explicou, veteranos sem teto, PTSD não tratado, caindo através de rachaduras do sistema. Ele queria fazer algo estrutural, sistemático. Fundação Castelano para Veteranos. Daniel apresentou em reunião do conselho. Missão tripla: moradia de transição, tratamento de saúde mental, treinamento profissional. O conselho era cético. Quanto custaria? Um membro perguntou. 500 milhões de dólares investimento inicial, depois 10% de todos os lucros anuais em perpetuidade. Silêncio chocado. Isso é excessivo, alguém murmurou. É necessário, Daniel contra-argumentou. E é direito. Esta empresa foi construída com sacrifício de pessoas que nunca se beneficiaram. Hora de retribuir. Richard observou seu filho apresentar, confiante, apaixonado, convincente. Aprovo a proposta, ele disse. Mas, senhor Castelano, eu disse, Richard repetiu, voz firme, aprovo. Alguém mais tem objeções? Ninguém tinha. A cerimônia de inauguração foi em novembro de 2021. Escolhemos localização específica, Daniel explicou. Esquina onde eu costumava mendigar. O prédio de 5 andares foi erguido exatamente onde Daniel havia passado 3 anos sentado com cartaz. Centro de transição Sarah Mitchell, Richard disse, voz cheia de emoção. Nomeado após mulher que criou filho sozinha com graça e força que eu nunca tive. O centro oferecia 100 unidades de moradia temporária, 6 a 12 meses. Clínica de saúde mental com staff completo. Programas de treinamento profissional. Colocação de emprego. Grupos de apoio. E o mais importante, Daniel disse durante a inauguração: dignidade. Todo veterano que entra aqui é tratado com respeito que mereceu ao servir este país. Nos primeiros 2 anos, o centro ajudou 800 veteranos. Taxa de sucesso, definida como emprego estável, moradia permanente e tratamento contínuo, foi 73%. Salvamos vidas, Richard disse com orgulho. Literalmente, 3 homens que passaram pelo programa me disseram que teriam cometido suicídio se não fosse o centro. Em março de 2023, Richard começou a sentir sintomas. Fadiga extrema primeiro, ele lembrou. Depois dor no peito, falta de ar. Insuficiência cardíaca progressiva. Genética, provavelmente, Dr. Hassan explicou. Seu pai morreu de ataque cardíaco aos 53, você tem histórico familiar forte. Tentaram tratamento agressivo, medicações, mudanças de estilo de vida. Melhorou por alguns meses, Richard disse. Pensei que talvez tivesse mais tempo. Mas em outubro de 2023, piorou dramaticamente. Você estava em reunião, Daniel lembrou. Colapsou no meio da apresentação. Levaram você direto para a emergência. Desta vez não teve recuperação. Me deram meses, Richard disse. Talvez 1 ano com tratamento agressivo. Ele recusou. Por quê? Daniel perguntou, confuso. Por quê? Richard explicou. Tratamento significaria mais meses em hospitais, cirurgias, sofrimento. E para quê? Ganhar 3, 4 meses a mais de vida diminuída? Ele queria qualidade, não quantidade. Quero passar o tempo que me resta fazendo coisas que importam, com pessoa que importa. Com Daniel. Richard se afastou completamente da Castelano Financial em janeiro de 2024. Daniel assumiu como CEO, ele disse com orgulho, aos 37 anos, mesma idade que eu tinha quando fundei a empresa. Mas onde Richard construiu o império através de ambição ruthless, Daniel liderava com compaixão. Primeira coisa que fez, Richard lembrou sorrindo, foi implementar política de licença parental expandida. 12 semanas pagas para todos os funcionários, independente de gênero. Por quê? Alguém perguntou no conselho.
Por quê? Daniel disse simplesmente. Ninguém deveria ter que escolher entre carreira e família, como meu pai teve que escolher. Essa escolha destruiu vidas. Richard estava no fundo da sala durante aquela reunião, chorando de orgulho. Os últimos meses, Richard e Daniel conversavam diariamente. Às vezes sobre negócios, Richard disse. Você me pedia conselhos sobre decisões estratégicas, e eu adorava aquilo, sentir que ainda era útil. Mas mais frequentemente conversavam sobre vida. Você me contou sobre Sarah, Richard disse, histórias que eu nunca soube. Como ela cantava enquanto cozinhava, como fazia vozes diferentes quando lia livros para você, como dançava na sala quando achava que ninguém estava olhando. E Richard compartilhou suas próprias memórias. Contei sobre Giuseppe, ele disse, sobre crescer no restaurante, sobre pressão de ser filho de imigrante, sobre como o amor do meu pai era expresso através de expectativas impossíveis. Você acha, Joanna perguntou uma noite, que ele ficaria orgulhoso do que você se tornou? Richard pensou por um longo momento. Orgulhoso dos bilhões? Sim. Orgulhoso do império? Absolutamente. Ele pausou. Mas orgulhoso do homem que fui? Não sei. Giuseppe valorizava a família acima de tudo. E eu destruí minha família por ambição. Mas você reconstruiu, Daniel disse gentilmente. No final, reconstruiu. Em outubro de 2024, 3 semanas antes de Richard morrer, Victoria apareceu. Sem avisar, Richard disse. Apenas apareceu no hospital. Ela estava diferente, mais velha, obviamente, agora com 32 anos, mas também menos dura, cansada talvez. Vim dizer adeus, ela disse, ficando na porta do quarto. Entre, Richard gesticulou fracamente. Victoria sentou, desconfortável. Daniel se ofereceu para sair, mas ela balançou a cabeça. Você deve ficar. Isto envolve você também. Silêncio tenso. Eu estava errada, Daniel. Sobre você. Sobre tudo. Ela contou como a vida dela havia desmoronado. Casamento com o Conde era farsa. Ele queria apenas dinheiro dela. Divorciaram-se amargamente. Ela estava sozinha em Milão, percebendo que afastou a única família que tinha. Alexander está morto, ela disse, voz quebrando. Mamãe está morta, e logo você vai... Ela não conseguiu terminar. E você, Victoria olhou para Daniel, é a única família que me resta, mesmo que eu tratei você terrivelmente, mesmo que não mereça perdão. Daniel estendeu a mão. Família não é sobre merecer, é sobre escolher. Eu escolho te perdoar, escolho tentar. Victoria chorou pela primeira vez em anos. É por isso, Richard disse a Daniel no hospital, voltando ao presente, que pedi para gravar esta conversa. Ele estava visivelmente fraco agora. Respiração trabalhosa, pele pálida. Quero que você tenha registro completo, Richard continuou. Não apenas das partes boas, de tudo. Os erros, as falhas, as escolhas terríveis e sim, também da redenção no final. Por quê? Daniel perguntou. Porque histórias importam. Especialmente histórias complicadas, especialmente histórias que não têm heróis perfeitos. Ele queria que Daniel compartilhasse a história. Com Victoria, com os funcionários da fundação, com os veteranos que passam pelo centro. Richard pausou. Quero que saibam que mudança é possível, que nunca é tarde demais para fazer certo, que perdão, dado e recebido, pode transformar vidas. 3 dias depois daquela conversa final, Richard entrou em coma. Daniel estava ao seu lado quando ele acordou pela última vez. Que horas são? Richard murmurou. 4h23 da manhã, Daniel disse. Richard sorriu fracamente. Sempre acordo cedo. Hábito de vida inteira. Descanse, Daniel disse. Não precisa acordar cedo hoje. Não, Richard disse, apertando mão de Daniel com força surpreendente. Preciso. Eu sei, Daniel disse, lágrimas correndo. Eu sei, pai. Não,
Você não sabe, Richard insistiu. Precisa ouvir claramente. Ele reuniu força restante. Daniel Castellano, meu filho, meu orgulho, meu maior feito. Cada palavra era esforço. Você me salvou quando eu não merecia salvação. Me deu propósito quando vida não tinha sentido. Me mostrou o que amor realmente é. Pai, sua mãe, Sarah, ela te criou bem, melhor que eu algum dia poderia. E eu, voz quebrou. Sinto muito por cada dia que perdi, por cada momento que desperdicei, por 32 anos de sua vida que eu roubei por covardia. Está perdoado, Daniel disse, firmemente, completamente, absolutamente, está perdoado. Richard fechou os olhos, paz finalmente cruzando seu rosto. Obrigado, ele sussurrou, por tudo, especialmente por me ver, por olhar além do monstro e ver possibilidade. Porque você sempre foi mais que seus erros, Daniel disse. Todos nós somos. Richard abriu os olhos uma última vez. Te amo, filho. Primeira vez que ele disse isso. Última vez que ele diria. Eu também te amo, pai. Richard Castellano morreu às 4h47 da manhã de 3 de novembro de 2024, com mão de seu filho na dele. Ele tinha 66 anos. O funeral foi 3 dias depois. Esperava algo pequeno, Victoria disse. Ele tinha afastado quase todos. Mas o Cathedral of St. John the Divine estava lotado. Não com elite financeira, embora alguns viessem, mas com veteranos. 200 deles, Daniel disse, voz cheia de admiração. Usando seus uniformes, muitos que passaram pelo centro Sarah Mitchell vieram prestar respeito. Durante elógio, Daniel contou história completa, não versão sanitizada, a verdade. Meu pai nasceu pobre, filho de imigrante que trabalhou até a exaustão para dar-lhe chance melhor. E com essa chance, ele construiu o império, mas no processo perdeu a humanidade. Ele me abandonou quando eu tinha 5 dias de vida. Escolheu poder em vez de paternidade, ambição em vez de amor. Por 32 anos, vivemos em mundos paralelos. Ele em penthouse, construindo bilhões, eu nas ruas, lutando para sobreviver. E então, por 3 anos, passei todos os dias na esquina em frente ao prédio dele. E ele passou todos os dias me ignorando. Até que não passou mais. Algo mudou. Talvez ele finalmente olhou de verdade, talvez estava pronto para ver, não sei. Mas ele parou e perguntou o meu nome. E quando soube quem eu era, ele não fugiu, não se escondeu, não tentou me comprar por silêncio. Ele tentou fazer melhor. Não perfeitamente, não sem tropeços, mas genuinamente. Nos últimos 5 anos, conheci meu pai, o homem real, não a lenda, e descobri que ele era complicado, falho, humano, mas também capaz de mudança, capaz de crescimento, capaz de amor, mesmo quando chegou décadas tarde demais. Richard Castellano não foi santo, não merece estatuária. Cometeu erros que causaram sofrimento real para pessoas reais. Mas nos últimos anos de sua vida, ele fez algo notável. Reconheceu seus erros, assumiu responsabilidade e trabalhou para reparar o dano. Criamos uma fundação que ajudou milhares. Construímos um centro que salva vidas. E, mais importante, construímos relacionamento que nenhum de nós pensou possível. Ele me ensinou que nunca é tarde demais, que redenção é possível, que amor real, genuíno, incondicional, pode florescer mesmo no solo mais improvável. Minha mãe, Sarah Mitchell, me criou. Ela me deu vida, amor, valores. Meu pai, Richard Castellano, me reencontrou. Ele me deu propósito, oportunidade e, no final, família. Ambos foram imperfeitos, ambos falharam de formas significativas,
mas ambos me amaram da melhor forma que souberam, e por isso sou grato. Descanse em paz, pai. Sua jornada foi longa, complicada, frequentemente dolorosa, mas no final você encontrou casa. Bem-vindo para casa. Leitura do testamento aconteceu uma semana após o funeral. Richard deixou instruções específicas, detalhadas. Para Victoria, 200 milhões em trust, com condição de que trabalhasse pelo menos 5 anos em Fundação Castellano em capacidade significativa. Ele queria que você encontrasse propósito, advogado explicou, como ele encontrou nos últimos anos. Victoria aceitou. Para Daniel, controle majoritário da Castellano Financial, mais ativos pessoais estimados em 800 milhões de dólares. Mas havia mais. Carta final, advogado disse, passando o envelope para Daniel. Daniel, se você está lendo isto, então finalmente parti. E espero, rezo, que passei meus últimos momentos cercado por amor em vez de morrer sozinho como merecia. Deixo você com o império que construí. Mas mais importante, deixo você com responsabilidade. Use recursos que tem para fazer bem. Real, tangível, mensurável. Não apenas caridade superficial que faz ricos se sentirem melhor. Mudança estrutural que transforma vidas. Continue trabalho da Fundação. Expanda além de veteranos, mães solteiras, órfãos, qualquer um caindo através rachaduras do sistema que falha pessoas como Sara, como você, como tantos outros. E mais importante, não cometa meus erros. Quando encontrar amor, escolha amor. Quando tiver filhos, esteja presente. Quando construir carreira, lembre que sucesso sem família é apenas prisão dourada. Eu perdi 32 anos com você. Não recuperarei esse tempo, mas talvez, se você usar as lições que aprendi com tanto custo, posso prevenir outros de desperdiçarem vidas da mesma forma. Esse seria verdadeiro legado. Com o amor que cheguei tarde demais, seu pai, Richard Castellano. PS. No cofre, há uma caixa marcada para Daniel. Abra quando estiver pronto. Daniel esperou 1 mês antes de abrir o cofre. Dentro, caixa simples de madeira. Abriu com mãos tremendo. Dentro, fotos, centenas delas. Ele tinha investigadores me seguindo, Daniel percebeu olhando através das imagens. Mas não eram invasivas, não eram sinistras. Eram documentação. Daniel aos 16 anos entrando para o exército, Daniel aos 21 em uniforme antes de ser enviado ao Afeganistão, Daniel aos 32 nas ruas, mas ainda vivo. Ele estava assistindo. Daniel murmurou. Todos esses anos, ele sabia onde eu estava. E no fundo da caixa, carta. Daniel, sei que quando encontrar estas fotos ficará confuso, talvez até raivoso. Deixe-me explicar. Depois que Isabela morreu em 2015, comecei a procurar você. Não para interferir, eu havia perdido esse direito, mas para saber, para garantir que estava vivo. Descobri sobre Sara, sua morte, seu serviço militar, seu retorno, suas lutas, e contratei investigadores, não para vigiar invasivamente, mas para documentar, para preservar momentos que estava perdendo pessoalmente. Como pai, como suporte, como família. Não testemunhei porque era covarde, mas pelo menos documentei, pelo menos preservei. Estes são seus, sua história, que eu deveria ter feito parte, mas não fiz. Perdoe-me mais uma vez. Daniel sentou rodeado pelas fotos, chorando. Raiva e gratidão misturadas em igual medida. Ele sabia, Daniel disse a Victoria quando ela veio visitá-lo. Por anos, ele sabia onde eu estava e não fez nada. E depois fez tudo. Victoria respondeu calmamente. Nos últimos 5 anos. É suficiente? Não sei, Victoria admitiu. Mas é mais que nada. Mais que Alexander recebeu. Mais que eu permiti que me desse.
Eles sentaram juntos olhando fotos de vida que Richard observou à distância. Ele não era bom homem, Daniel disse. Finalmente. Não na maior parte de sua vida. Não, Victoria concordou. Mas no final, ele tentou. E isso tem que significar algo. Novembro de 2029. Daniel Castellano, agora 42 anos, estava no palco do Centro de Convenções Javits. Quinta conferência anual sobre transição de veteranos, ele disse ao microfone, olhando para a audiência de 2.000 pessoas. Nos últimos 5 anos desde a morte de Richard, muito mudou. Fundação Castellano expandiu para 12 cidades. Ajudou 15.000 veteranos. Taxa de sucesso, 81%. Mas números não contam história completa, Daniel disse. História sim. Ele chamou ao palco Marcus Williams, veterano de 38 anos. Eu estava nas ruas por 7 anos, Marcus compartilhou. PTSD severo, viciado em heroína, sem esperança. E então fui para Centro Sarah Mitchell, em Nova York. Pausa para a emoção. Hoje sou conselheiro de abuso de substâncias. Ajudo outros veteranos através do mesmo inferno que passei. Tenho apartamento, relacionamento estável com minha filha que não via há anos. E tenho vida. Aplausos atroadores. Esta, Daniel disse, é a razão que fazemos isso. Não pelas estatísticas, pelas vidas. Depois da conferência, Daniel foi para cemitério. Fazia todo ano, no aniversário da morte de Richard, 2 lápides, lado a lado. Ele havia mandado fazer a segunda lápide especial. Sarah Mitchell, 1961-2022. Mãe amada. Ela ensinou que o amor é ação. Richard Castellano, 1958-2024. Pai, redentor. Ele aprendeu que nunca é tarde demais. Daniel colocou flores em ambos. Oi, mamãe. Oi, pai, ele disse calmamente. 500 anos. O centro está indo bem. Ajudamos mais 3.000 veteranos este ano. Victoria está finalmente encontrando propósito. Ela lidera a expansão para a costa oeste. Uma brisa fria de novembro soprou. E eu? Daniel pausou, sorrindo. Conheci alguém, Jennifer, terapeuta que trabalha no centro. É gentil, forte, me faz rir. Pausa. Acho que os dois gostariam dela. Mamãe, ela te lembraria, mesmo a compaixão quieta. Pai, ela me desafia como você fez. Me faz querer ser melhor. Ele sentou na grama fria. Às vezes ainda fico bravo por como as coisas foram, por quanto tempo desperdiçamos, por tudo o que poderia ter sido diferente. O vento soprou mais forte. Mas então me lembro do que você me ensinou, mamãe, que rancor apenas me machuca. E me lembro do que você provou, pai, que mudança é possível. Ele ficou de pé, preparando-se para sair. Então vou continuar o trabalho, continuar fazendo vocês dois orgulhosos, continuar transformando dor em propósito. Uma última olhada para as lápides. Te amo, mamãe. Obrigado por tudo. Te amo, pai. Obrigado por tentar. Daniel saiu do cemitério enquanto o sol de novembro começava a se pôr. Atrás dele, 2 pessoas que moldaram sua vida. Uma através de amor sacrificial, outra através de redenção tardia. À frente dele, um futuro cheio de possibilidade. E dentro dele, as lições de ambos. 10 anos após a morte de Richard, 2034. Centro Sarah Mitchell celebrou o 10º aniversário. Agora havia 12 centros em cidades principais, 47.000 veteranos ajudados, mas esta noite, evento especial. Daniel, agora 47, subiu ao palco com criança pequena de 5 anos ao lado. Este é meu filho, ele disse, mão no ombro do menino. Richard Mitchell Castellano. Chamamos ele de Rick. O menino acenou timidamente para a audiência. Rick nunca vai conhecer seu avô. Daniel continuou. Richard morreu 5 anos antes dele nascer e nunca conheceu sua avó Sarah. Ela morreu 32 anos antes. Pausa emocional. Mas ele vai conhecer histórias deles. Vai saber como Sarah criou o filho sozinha com força e graça. Vai saber como Richard cometeu erros terríveis, mas encontrou redenção. E mais importante, Daniel se ajoelhou ao lado de Rick. Ele vai saber que está amado
incondicionalmente, que sempre estarei presente, que nunca terá que escolher entre amor e carreira, entre família e sucesso. Olhou para o filho, porque aprendi, com um custo alto demais, que no final só o amor importa, só família importa, só conexão humana genuína importa. Rick abraçou o pai, e em algum lugar, talvez apenas em memória, talvez em algo mais, Sarah Mitchell e Richard Castellano observavam, orgulhosas, finalmente em paz, sabendo que apesar de todos os erros, apesar de toda a dor, apesar de tudo, seu filho encontrou o caminho e estava ensinando a próxima geração a fazer melhor. Esse era o verdadeiro legado. Não bilhões, não império, mas amor, transmitido, transformado, eterno. E assim terminamos a jornada de Richard Castellano, Sarah Mitchell e Daniel. 3 vidas entrelaçadas por escolhas impossíveis, amor sacrificial e redenção tardia, mas genuína. Esta foi uma história sobre segundas chances, sobre o preço do sucesso quando vem às custas da humanidade, sobre um pai que passou 3 anos olhando sem ver e um filho que esperou pacientemente para ser reconhecido. Sobre como nunca é tarde demais para fazer o certo, mesmo quando chegamos décadas atrasados. Se esta narrativa impactou você de alguma forma, se você sentiu a dor de Daniel nas ruas, o arrependimento de Richard no hospital, ou a força silenciosa de Sarah criando um filho sozinha, mostre seu apoio clicando no like. Cada curtida nos mostra que estas histórias profundas e emocionantes valem a pena continuar criando. As melhores histórias não terminam quando a narração acaba, elas continuam nas conversas que provocam. Desça até os comentários e compartilhe. Você perdoaria Richard Castellano? Ele merecia a redenção que encontrou? Sarah foi sábia em perdoá-lo ou deveria ter mantido Daniel longe dele? Se você fosse Daniel, teria dado uma chance ao pai que te abandonou? Que escolha na história você discorda completamente? Você já passou por situação similar? Abandono, reconciliação, segundas chances? O que você teria feito diferente no lugar de Richard, de Daniel, de Sarah? Seus comentários criam comunidade. Eles me ajudam a entender quais temas ressoam mais. E, frequentemente, os insights nos comentários são tão poderosos quanto a história original. Não seja apenas ouvinte, seja parte da conversa. Compartilhe esta incrível história com quem precisa ouvir. Esta não é apenas uma história qualquer, é um espelho que reflete escolhas que todos enfrentamos. Aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de novas histórias que vão sair por aqui. Agradeço por me ouvirem até aqui. Agora peço que vocês vão até o meu canal e continuem maratonando outras histórias incríveis como esta. Você não perde por esperar. Um grande abraço a todos e até logo!